Buenas noches, albos, y sean bienvenidos a un nuevo video. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna información del club más grande del Ecuador. Derrota en Brasil. Liga de Quito cayó 1-0 en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores y la llave queda abierta para la próxima semana, el mismo día jueves a la misma hora en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Así que vamos Liga. A continuación les dejaré la rueda de prensa post partido del director técnico brasileño Thiago Nunes. Fernando Lazo, FB Radio. El resultado deja la llave abierta y a Liga con la gran posibilidad de revertirlo la próxima semana. ¿Considera que esta es una de las mejores versiones de Liga durante su tiempo como DT de la U? ¿Cómo pulir el tema ofensivo para generar más oportunidades de gol? Bueno, primeiro boa noite a todos. Eu vou responder em espanhol, né? Inclusive em respeito ao clube, né? E a nossa torcida lá no Equador. Boas noites a todos. Sí, es un resultado que no nos agrada al final porque venimos acá en búsqueda de los 3 puntos. Sabemos que se trataba de un partido de 2 equipos gigantes, equipos campeones de Copa. Y a partir de ahí también, obviamente, que es un partido muy parejo. Creo que las situaciones que se generaron durante el partido hablo un poco y confirmo la sensación que tengo en este momento. Lamentablemente sufrimos un gol de una forma inesperada, de forma muy temprana. El partido ya arrancó 1-0 para Botafogo, pero me quedo con una buena sensación de la forma como el equipo reaccionó a partir del gol. Demostró carácter, demostró una buena personalidad para tener el balón. No es fácil jugar con Botafogo acá y tener el balón acá en esta cancha. Y creo que nos faltó quizá un poquito más de profundidad para generar situaciones más claras, pero tuvimos el control del juego durante gran parte del tiempo, principalmente por la posesión del balón. Pero de igual manera, como comenté, son 2 equipos muy parejos y creo que Liga sigue su proyecto de ir creciendo paso a paso, partido a partido. Son características totalmente diferentes, obviamente, el partido del torneo local con el partido de Copa Libertadores. Sabemos que Botafogo sacó un resultado importante, pero no determinante. Y en esto creemos que tenemos todas las condiciones junto con nuestra gente de hacer un gran partido de local y buscar la remontada que nos interesa para pasar a los cuartos de final. La siguiente pregunta de igual manera desde Ecuador, William Dávila de Zapping y Radio La Red. Dado el trámite del partido y las condiciones de localía en Quito, ¿cuál es el porcentaje de clasificación? No hay como establecer un porcentaje porque estamos tratando hablando del actual campeón de Copa Libertadores y un equipo también que ya salió campeón no solo de Copa Libertadores, pero de Copa Sudamericana, Copas Internacionales, un equipo tradicional. Yo creo que es un partido muy parejo en Quito. En los últimos 3 años, si no estoy equivocado, los equipos tienen se enfrentado. Botafogo sabe cómo es jugar allá en el Ecuador. Y lo que pasa a partir de ahora es que tenemos que enfocarnos en hacer un partido muy equilibrado porque se trata de jugar contra un rival que tiene una contra muy fuerte, jugadores muy rápidos y que obviamente está preparado también para nos enfrentarnos, pero como comenté antes, con la presencia de nuestra gente, creo que se puede se ilusionar de sacar esto adelante en el siguiente partido. La siguiente pregunta es de Joao Víctor, Mosaico Deportivo. Tchau, boa noite. Boa noite, João. Tudo bom? No final de semana você tem o jogo pela Liga local contra o Manta e depois retorna para jogar contra o Botafogo. Queria saber se você pretende usar a força máxima no campeonato local e qual é a sua percepção sobre o resultado nessa noite de hoje. A gente está metido em 3 frentes no torneio no Equador, ou seja, tanto no torneio local, como também na Copa Equador e agora na Copa Libertadores. Então, obviamente que a gente tem que cuidar dos jogadores. A prioridade nesse momento é focar no torneio nacional no dia de domingo. A gente vai, a partir de amanhã, avaliar quais são os jogadores que estão em boa recuperação para poder também compor esse jogo. Eu não vou colocar para jogar, obviamente, jogadores que estejam muito cansados ou que corram algum risco de lesão, mas a gente também segue muito forte buscando ir bem nesse torneio, porque a gente hoje
Os nossos rivais, nosso rival, o IDV, tem uma vantagem de 7 pontos em relação a gente. É um torneio que tem mais 6 rodadas agora, a primeira fase, depois mais um hexagonal final. Mas a gente tem que tentar diminuir essa margem o mais rápido possível lá. E do jogo, eu saí com uma sensação muito boa do jogo, né? Eu acho que o fato de tomar um gol muito cedo acaba atrapalhando qualquer planejamento, qualquer estratégia. Mas eu fico com a reação do time, que no final das contas, mesmo com o gol em contra tão cedo, mostrou personalidade para reagir, mostrou que podia propor o jogo aqui dentro, tentou gerar situações de gol, colocar o Botafogo em dificuldades. E creio que no final das contas, claro que o futebol não tem isso de justiça e injustiça, né? A gente perdeu o jogo, mas poderia ser muito bem um jogo de empate, se não fosse o primeiro gol. E a gente agora tem muita confiança que, com o apoio da nossa torcida lá em Quito, a gente possa reverter esse resultado. La siguiente pregunta es de Leonardo Pereira, Portal Jugada 10. Professor, aqui é a sua esquerda. Boa noite, Boa noite, tudo bem? Professor, esse time da LDU já encarou adversários de igual para igual fora de casa, contra o Flamengo no Maracanã, contra o Central Córdoba em Santiago del Estero, e já provou que pode jogar tanto no mesmo nível, a nível do mar, quanto na altitude. Eu queria chegar aí, a altitude é algo que é como um fantasma para os clubes brasileiros. Você já jogou contra e agora tem essa vantagem. Eu queria saber do senhor, por gentileza, qual é o tamanho da influência da altitude numa partida e se você pretende usar isso a seu favor. E, claro, qual o recado que a LDU passou hoje para o senhor com esse desempenho diante do Botafogo. Muito obrigado. Por nada. Eu creio que a principal mensagem é que somos um time que tem condições de lutar pelo título, porque, no final das contas, vir aqui no Engenhão e jogar com o Botafogo, o atual campeão, Botafogo que vem numa fase maravilhosa, vem numa vitória de 5-0 contra o Fortaleza, e demonstrar que a gente consegue equilibrar e jogar de igual para igual, e em alguns momentos até superar o Botafogo jogando aqui dentro, né, com a multidão que estava. A mensagem muito clara é que a gente tem equipe, tem hierarquia para poder competir em qualquer condição. Depois tem um capital simbólico que supera qualquer avaliação do jogo, que é o escudo. A gente está falando da Liga de Quito, que é um time multicampeão. Campeão de Copa Libertadores, bicampeão sul-americano, campeão de Recopa. Quase, se não todos os títulos sul-americanos já detém. Tem muita confiança, obviamente, no seu fator local. Creio que todos os clubes têm seus fatores locais, têm suas vantagens e desvantagens. Claro que jogar 2.800 metros não é a mesma coisa que jogar a nível do mar, mas no final das contas, cada clube tem suas vantagens, né? Poderia falar do sintético aqui, que poderia ser chamado de uma vantagem para a equipe do Botafogo, mas eu acredito sempre que o bom futebol acaba imperando, independente das condições que você possa jogar. Se o Botafogo for lá e jogar melhor que a gente, vai ganhar, vai empatar, vai buscar o resultado. Se a gente for superior a eles, obviamente que a gente vai conseguir essa classificação. Alan Santos, BTV Sports. FB Radio. Boa noite, Thiago. Boa noite, tudo bem? Te rever. Queria falar um pouco sobre... Você tocou no assunto do campo sintético. Você treinou o Botafogo. Queria saber o que você passou para os seus jogadores sobre a atmosfera de jogar aqui no Newton, da torcida e principalmente do gramado sintético. Você deu algum atalho para eles ali? Você falou sobre a diferença do sintético para a altitude. Você vê que acaba se igualando nesse sentido? Não passei nenhuma informação a respeito disso. Eu tenho jogadores do meu plantel que já jogaram Copa do Mundo, que já foram campeões de Copa Sul-Americana, que já foram campeões de Copa Libertadores, que já jogaram na Europa, jogaram em várias condições. Eu tenho um time maduro, um time que sabe jogar em várias situações. Então esse é o principal ponto de confiança, né? Porque o sintético aqui é perfeito, são condições ótimas de jogo, um gramado rápido. Complicado é jogar em campos, né? Para mim esse campo aqui está perfeito, em ótimas condições, e isso é o que eu passei para os jogadores, que se a gente tivesse a capacidade de vir aqui, colocar a bola no chão e tentar jogar, a gente poderia fazer um grande jogo. Se a gente tivesse aqui só para se defender ou para tentar jogar só no contra-ataque, íamos sofrer. Então, essa foi a mensagem principal, né? Não fugir da nossa característica. Para quem conhece um pouco mais de forma profunda a Liga se caracterizou sempre, historicamente, por um time que saía jogar, propunha jogo, né? E eu penso que essa característica acabou se refletindo um pouco no jogo de hoje e a gente vai tentar repetir isso depois na quinta-feira.